Olá, seguidores. Canuck 11 está aqui com a alocação quase concluída. Falta apenas 4% em caixa aqui para o fundo comprar CRIs. Então, eu resolvi aqui dar uma olhada em como que esse fundo aqui ficou e o quanto esperar de rendimento aqui do fundo. E já adianto que é um número aqui bem interessante, tá? Que vai chamar bastante atenção no futuro. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando aqui pelas alocações de dezembro. Nesse mês, que a Nuke 11 comprou 70 milhões de reais do CR Blog. Aqui é um caso de sem distribuição de dois galpões logísticos, que no caso ele financiou a aquisição desses dois imóveis pelo fundo imobiliário Blog 11, aqui, da Blue Cap. Nunca ouvi falar aqui desse fundo, mas enfim, gosto de ter um fundo imobiliário como devedor, pois ao menos ele não consegue tomar dívida com muita facilidade, né? Tem algumas limitações de endividamento. Outro ponto positivo é que os imóveis eles estão locados, o que significa que as garantias aqui no caso já estão performadas, né? Isso é um ponto bem positivo aqui para a Canuck 11, que tem muita exposição, já tem muita exposição a ativos em obras. O ponto negativo é que os imóveis estão em praças que não faço a mínima ideia de onde sejam, né? Aqui em Garuvá, aqui em Santa Catarina e Igaraçu, lá em Pernambuco. Não tenho nem ideia se aqui no caso se trata de last mile, como é que é a situação ali, mas com certeza isso aqui pode implicar em uma liquidez menor aqui nesses ativos, nenhum caso de estresse. Mas enfim, seguindo aqui, também tivemos a aplicação aqui no CRI Visconde, onde temos financiamento a um projeto residencial em construção. Portanto, temos aqui exposição a risco em obra. O que é de esperar aqui em um fundo high yield, tá? Muitos projetos aqui em Canuck 11 você vai ter essa exposição a risco de obra. E para completar aqui, um CRI absoluto, que não pode faltar aqui em Canuck 11, né? Tem alocado bastante aqui nesse segmento. Enfim, Canuck 11 está aqui com uma carta de CRIs com uma taxa média de 5,10% aqui na taxa média de aquisição. A taxa média marcada no mercado, praticamente o mesmo valor. E isso aqui é bastante taxa, viu? Agora com a Selic em 12,25, a gente teria mais de 17% ao ano fazendo a soma da Selic com a taxa média dos CRIs. E no caso aqui, deve chegar até a 20% ao ano com as novas taxas, com as novas altas da Selic que estão sendo projetadas aí. Já tenho ouvido falar até em 15,5%. E então, essa vai ser aqui uma dívida bem pesada aqui para os devedores, né? Esse aqui é um ponto que a gente precisa pensar também. Mas Canuck 11 financia muitos projetos em desenvolvimento, que geralmente possui uma TIR, a taxa interna de retorno superior a esse patamar de 20% ao ano. Mas ainda assim, olhando por esse ponto, dá para a gente ter uma noção do porquê que é tão difícil o Brasil ir para frente. Poucos projetos são viáveis aqui com uma taxa de juros nesse patamar, né? Enfim, o canal é sobre fundos imobiliários e se encontra financiadores de economia muito mais simpáticos e comunicativos do que eu por aí, né? Não vou ficar me aprofundando aqui nessas questões aqui do Brasil. É, Voltando aqui para Canuck 11, aqui eu utilizei a minha planilha para estimar o rendimento do fundo e cheguei a valores aqui bem elevados. Minha planilha aqui calculou, no caso, 1,35 por cota, considerando o caixa quase todo alocado, aqui em 96%, e aqui no caso, uma Selic de 12,25 e 22, e 22 dias úteis aqui no caso de janeiro. E achei esse número aqui muito elevado, principalmente se a gente comparar com aos outros rendimentos aqui do fundo. Então, resolvi aqui fazer algumas contas para conferir se meu plano não tá ficando aqui meio doidona, né? Então, foi o seguinte, se a gente for somar aqui o 12,25 que a gente tem atualmente de Selic, mais o 5,10%. No caso aqui, a gente então para 17,35 de forma bruta. Mas aí, se a gente abate aqui os 1,4% da taxa de administração, a gente vem aqui para 16% ao ano, líquido ao ano já de taxa de administração.
E agora aqui fazer uma conta boba de dividir por 12, o que não é o correto, né? Pois temos meses que com mais e menos dias úteis. A gente teria que, no caso, 1,33% ao mês de rentabilidade. É menos que uma conta de padaria bem boba, tá? E como o VP de Canuck 11 é de cerca de R$ 100, até mais R$ 100, então acho que minha calculadora não esteja aqui maluca ao estimar, é, no caso, 1,35 por cota em um mês com mais dias úteis, como no caso aqui em janeiro, que vai ter 22 dias úteis. E aqui seguindo, em dezembro, tivemos aqui no caso uma geração de 1,16 por cota, um valor bem inferior, né? Mas uma provável explicação é que os CRIs foram, no caso, recém-adquiridos, ainda não devem ter contribuído com o rendimento. E também a reunião do Copom ela aconteceu no dia 11 de dezembro e não deve ter impactado aí nos rendimentos aqui desse mês. E então, acho que, não sei se vocês estão pegando aqui o recado aqui do vídeo, mas é o seguinte, com menos alocação e uma Selic inferior, já que dezembro ainda não pegou aquele 12,25, o Canuck 11, no caso aqui, gerou 1,16 por cota. Agora imagina então quando a gente tiver a alocação quase completa e gerando resultado, ainda por cima pagando a Selic em 12,25% o mês inteiro, ainda com mais dias úteis, já que dezembro, no caso, que foi 21 dias úteis e janeiro vai ter 22 dias úteis. Então, é, provavelmente essa questão aqui, janeiro não deve ter esse valor todo que eu calculei aqui, por conta de provavelmente algum desses CRs aqui talvez ainda não vai levar em consideração no rendimento ainda, mas se em dezembro gerou 1,16, para janeiro eu acho que é 1,20 com bastante facilidade, né? A questão aqui também é saber se o fundo vai continuar montando aqui reserva. Que a Quiné gosta bastante de fazer essa questão de ter uma boa reserva, né? No entanto, apesar de que não acho que isso aqui seja necessário para a Canuck 11, já que se trata de um fundo CDI em que o rendimento não tem tanta volatilidade. Então, não vejo por que a Quiné manter um patamar de reserva muito elevado por aqui. Seguindo aqui, é, e é claro que essa remuneração gigantesca que o fundo pode entregar tem um custo, né? Cerca de 43% um pouco mais de 43% do fundo está alocado em CRIs residencial pulverizado, ou seja, basicamente home equity e pró-soluto, o que nos faz aqui estar exposto à dívida diretamente para pessoas físicas, algo que certamente aumenta aqui a percepção de risco aqui do fundo, né? Um atenuante de risco, temos que na a alienação fiduciária, que no caso CRs de Home Act, e também a coobrigação da cedente, que no caso geralmente é empresas de fazem esse tipo de empréstimo, como a Acreditas e outras por aí. E no caso que também temos o Prosoluto, né? Em que aqui no Prosoluto a principal forma de garantia é a pulverização. Já que no caso aqui temos exposição a centenas ou até mesmo milhares de devedores pessoas físicas. No entanto, a gente tem que se lembrar que no Prosoluto a preocupação com a garantia é maior, já que por lá a gente não tem a, a alienação fiduciária, que já fica com o bancão, né? E, enfim, em algum momento eu vou fazer aqui algum vídeo dedicado para explicar essa questão do CRI absoluto, que é um pouco mais complexo. Então, já se inscreve aí para saber quando sair. Já no segundo segmento mais representativo, aqui o residencial com quase 42,4%, e que novamente o segmento residencial, mas que provavelmente é no financiamento de incorporadoras com os projetos de residências ainda em desenvolvimento. Como eu disse, que a Nuke 11 tem bastante exposição a risco de obra. Então, por isso que não é à toa que o fundo recebe esse nome de Quiné High Yield. Aqui no caso, exposição pulverizada a pessoas físicas. Aqui no caso, exposição ao risco de obra. Dois pontos que são
a gente associa muito a ativos de mais risco, né? E então, concluindo, acredito que Canuck 11 está ficando muito interessante. É uma pena que esteja meio caro, né? Acho que provavelmente deve estar no VP, até com um pouco de acho que no momento que eu estou gravando. Provavelmente quando você assistir esse vídeo também vai estar caro. Mas é isso aí. Infelizmente acho difícil ver esse fundo aqui barato. Assim como eu sou o irmão mais velho aqui indexado ao IPCA, cai na HY11. Imagino que aqui também vai estar praticamente quase sempre com ágio. No entanto, isso aqui também tem seu ponto positivo, né? Como o fundo tem mais facilidade de pegar ágio, acaba que a gente tem maiores lucros de arbitragem quando o mercado de captações voltar. Algo que ainda deve demorar a acontecer, mas é mais um ponto positivo aqui para o fundo. Então foi isso, galera. Espero ter curtido aqui esse estudo. Peço aqui o seu like, se inscrevam aqui no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.